Senhor nesta noite, o reverendo Adilson de Souza Filho. Ele é membro do Presbitério Ipiranga e está participando conosco nesta noite e, em nome do Presbitério, já agradecemos a sua presença e também a sua participação neste momento de culto em que vamos ouvir a proclamação da palavra do Senhor. Para esta oração por iluminação, nós convidamos a presbítera Denilson. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui na Tua casa, Senhor, na Tua presença. E te agradecemos, Senhor, porque podemos te louvar, te bendizer, Senhor. E aprendermos e nos conscientizarmos que cada vez mais, para Ti é toda honra, toda glória e todo louvor. E é em nome de Jesus que eu estou orando, que essa igreja chegue a Ti, ó Pai, pedindo que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para recebermos a palavra, Senhor, que virá desse Teu Filho, Senhor, que Ele fale, Senhor, inspirado por Ti, que nós consigamos, Senhor, entender tudo que o Senhor tem para nos dizer. Te dou graças mais uma vez por tudo que nos dás. E é em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Algumas palavras antes da gente ler o texto. Tudo já foi dito sobre reforma protestante. Talvez pudesse ainda insistir na mesma frase. Absolutamente tudo já foi dito sobre a reforma protestante. Afinal, são 508 anos. Eu mesmo, nesses 25 anos de pastorado, fiz tantas coisas com esse tema. Por exemplo, no último ano em que pastorei a primeira IP de Mauá, o ano passado, no mês de outubro, tem lá uma série de 5 mensagens só sobre reforma protestante. Somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo e somente a Deus. Glória, como acabamos de cantar. Me lembro, reverendo Fernando, lá nos idos 2005, 20 anos atrás, quando a gente compôs aquela Secretaria de Educação Cristã da IPI do Brasil, o senhor era o relator, e uma das lições que escrevi para aquelas revistas que nasceram naquele tempo, Alegando a Fé, foi sobre reforma protestante. Levava o título da Idade Média. E interessante, estava lembrando daquele texto, que escrevi lá 20 anos atrás, um texto para a escola dominical, um texto com a pretensão de que seja compreendido por todos, leigos e oficiais. Lembrei de um detalhe curioso que está naquele texto, que a crendice em nome da religiosidade pode nos levar a tantos lugares. Por exemplo, na romaria, que se fazia durante séculos até a Santa Sé em Roma. E no meio dessas crendices, acreditava-se que na Catedral de São Pedro, ainda hoje lá na Praça de Roma, havia um resto mortal do apóstolo São Pedro, um fêmur, guardado em lugar muito especial e que era motivo da romaria, daí a expressão, de pessoas de toda a Europa. Os séculos passaram e muito mais tarde a ciência avançou e descobriu-se que aquele fêmur sequer era humano, era de um veado. Você ouviu bem? Veado. Aonde pode levar as crendices em nome da fé ou da religiosidade popular? Por isso, irmãos e irmãs, a reforma é um movimento de altar, aqui mesmo. A reforma não é um movimento popular. Não nasceu, por exemplo, de um grupo da igreja insatisfeito com a forma em que a liderança conduzia a igreja.
Até porque 95% da Europa, primeiro mundo, eram analfabetos. Apenas a nobreza e o clero tinham acesso, por razões óbvias, à educação formal. E se a gente vai para a Escritura, a gente encontra esse mesmo propósito de Deus quando quer pastorear e quando resolve pastorear o seu povo, Ele chama pessoas para a liderança. Autoridade, unção, imposição de mãos, Antigo e Novo Testamentos. E estes e estas são chamados no altar para conduzir o povo na adoração do Senhor. O problema é que quando essa liderança por alguma razão se corrompe, Oséias já nos lembra isso há tanto tempo, no capítulo 4, o povo sofre porque falta conhecimento. O povo padece quando líderes de altar, ainda que tendo conhecimento por razões pecaminosas, conduzem o povo para longe do Senhor. Por isso, nesta noite, eu não quero falar de reforma. Eu quero falar da segunda parte, tão esquecida por nós. Se de propósito, nós, que eu digo pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras, oficiais da igreja. Não sei se esquecido de propósito. Talvez até no final da mensagem a gente chegue a uma conclusão. Fato é que a gente fala pouco de protesto. Porque a reforma é protesto. Protesto contra quem? Protesto contra o quê? Abra comigo o texto. O Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, no capítulo 21. E a toga é em memória ao professor Lutero. Então eu pensei, vamos prestigiar a memória de Lutero, o professor Lutero, em Wittenberg. Então decidi colocá-la. Capítulo 21 de Mateus. A leitura será de um recorte do verso 12, seguindo até o 17. E também, igreja, irmãos e irmãs, em homenagem ao trabalho incansável e em tempo recorde do professor Lutero, toda vez que eu citar o texto, pedir para você acompanhar, acompanhe. Até porque ele está na língua que você aprendeu a ler, a língua materna. Imagino que todos aqui são brasileiros e brasileiras. Então, na hora que eu citar o texto, vamos lá comigo no texto, e você abre o texto ou liga o seu aplicativo de Bíblia para conferir, tá bom? Então, o primeiro texto, o texto base da nossa reflexão, Mateus capítulo 21, leitura do verso 12, seguindo até o verso 17. Você encontrou, né? Amém? Amém. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse uma frase histórica, citando o Antigo Testamento. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, pastores, líderes naquela ocasião, escribas, sacerdotes, anciãos, alta liderança da igreja, ou do templo e também da sinagoga. Repito, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo, de novo repete a expressão, o lugar, cegos e coxos, e ele os curou. Veja o detalhe no verso 15. Mas vendo os principais, fazer uma pausa aqui. Toda vez que eu lembro esse texto, se eu estiver lendo, estiver com minha esposa que é pastora, ela sabia hoje de manhã de novo. Por que será que o texto, o evangelista Mateus, se preocupou sempre em dizer os principais? Os principais. Ainda que não haja hierarquia no pastorado, no presbitério, pastores e até mesmo no concílio, nem mesmo pastores e presbíteros. Todos têm direito a voz, têm direito à fala, claro, e a voto. A diferença é que ao pastor requer-se a formação,
teológica. Com grau de excelência. Está assim na Constituição da IPI do Brasil. Grau de excelência. Então, quando fala principais, eu quero dizer para você, igreja, Mateus está dizendo assim para nós, olha, eram pessoas da alta liderança que sabiam o que estavam fazendo. Por isso eles eram os principais da liderança. Verso 15. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Jesus responde, sim, de novo, Antigo Testamento. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Até aí. O título da reflexão que eu quero fazer para orientar também a sua compreensão com aquilo que foi o propósito que inundou o meu coração. Autoridade profética para protestar. Autoridade profética para protestar. Irmãos e irmãs, ninguém gosta de protestar. Principalmente pastor. E por que quase ninguém gosta de protestar? Porque é impopular. Gera estresse. Traz conflito. Em algumas circunstâncias, ameaças de perda de bem-estar. Segunda pausa aqui. Eu vou me sentir em casa, viu, senhora presidente? Dá para projetar novamente aqui a última estrofe, a quarta estrofe do Castelo Forte? Do Castelo Forte. Aí eu sei que o pessoal faz de contínuo, tem que ir voltando tudo, né? Desculpa aí pelo incômodo, mas você vai entender. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos, olha aqui, volta lá. Se temos de perder família, Jesus fala disso. Se você ama mais o teu pai, a tua mãe, a tua esposa, os teus filhos, né, o teu bem-estar do que a mim, você ainda não está pronto para mim. Você ainda não pode ser pastor. Lembra quando o profeta Elias chama Eliseu, joga a capa de Lutero, brincando, joga a capa sobre ele e fala assim, olha, você já sabe o que significa? Eliseu pede para entrar, despedir-se de seus pais, ele faz algo curioso. Ele mata o instrumento do seu trabalho, que era um boi. Querendo dizer assim, olha, para cá eu nunca mais precisarei voltar. Porque eu estou tomando uma decisão. Se temos de perder família, bens, poder, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com quem nós reinaremos? Com o Senhor da igreja. Com Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, repito, ninguém gosta de protestar porque é impopular, gera estresse, gera conflito e às vezes ameaça de perda de bens. Quais são os bens que muitas vezes os pastores se seguram a eles? Meus filhos já são adolescentes, eles estudam nessa cidade, eu não posso sair daqui. Nessa cidade tem os melhores médicos, especialistas, eu não posso sair daqui. Olha, eu nasci nessa cidade, não conheço outro lugar, eu não posso sair daqui. Imagina se Lutero pensasse assim. Ah, reverendo, mas Lutero teve apoio de um príncipe, Frederico II, da Saxônia, em Wittenberg. Colocou parte do exército e olha, pode ir, claro. O príncipe tinha interesse, se livrar dos impostos de Roma. Se você quiser pensar assim, que Lutero só teve coragem de fazer o que fez, porque tinha apoio de um príncipe ou de um duque, é um direito seu. Fato é que nós não gostamos de protestar. Mas será que Deus, quando nos chama, a mim, pastor, a você, pastora, será que
na unção do chamado, Deus não nos coloca o desafio do protesto? A resposta é simplesmente sim. Desde o chamado de Abraão, Gênesis 12, o tempo todo, porque o protesto, com o conceito profético, na tradição judaica, o profeta ou a profecia era aquela autoridade divina revelada aos escolhidos para fazer o que? Olha, denunciar o pecado, anunciar o juízo, e ao mesmo tempo, por Deus ser gracioso, abrir espaço para o arrependimento, para o perdão do Senhor. E quando nós começamos a protestar, irmãos e irmãs, como que sendo fiéis no que queima o nosso coração, o Espírito de Deus nos chamando para protestar contra aquilo que está errado e conduzindo o povo de Deus para caminhos distantes, outros se levantam, Pastor Luiz, e diz assim para nós: quem é você, desculpa aqui o dedo em riste, quem é você para falar o que você está falando? Que autoridade você tem para corrigir, ou tentar corrigir, ou mostrar as coisas que estão erradas aqui? Percebe? Por isso é impopular. Por isso muitos abrem mão da autoridade profética, que é denunciar aquilo que está conduzindo o povo do Senhor para caminhos esquisitos. Saber de quem vem a autoridade no ministério pastoral, docente, tem que ser algo de todas as manhãs. Não tira isso não. Quando Deus te dá a palavra, pastor, em algum momento, quem sabe tomando banho ou lendo algum livro devocional, você sabe como é? Como tipo composição musical. Em algum momento da semana, vem a palavra para aquele que vai trazer a palavra, ou vai trazer fazer a pregação no domingo. E às vezes, vem a palavra, vem o texto, o desafio, e aí você pensa, a partir da sua comunidade: mas se eu pregar isso, eu vou ter problema. A família tal vai achar que é para ela. Então nós como que começamos a negociar com Deus se não dá para fazer algumas concessões para eu manter o rebanho, o meu pastorado, daquele jeito, sabe, desculpa a expressão, em cima do muro. Que Jesus na infância, já não estou nem ser adulto para dizer que há apenas 2 caminhos. E eu quero destacar aqui, irmãos e irmãs, nesta reflexão, e eu ainda estou na introdução, viu? Não se assuste não. Tempo, cronologia, e templo, igreja. Agora abre o segundo texto que eu falei para você. Segundo texto. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 11. Por que é importante, irmãos e irmãs, a gente ter ouvidos atentos e olhos também fitos naqueles que são os líderes que exercem autoridade no altar do Senhor? É por isso que Lutero queria a Bíblia na mão do povo. Porque não é porque você é leigo, aspas, que não fez teologia, que você não conhece a Escritura, a ponto inclusive de dizer: pastor, que mensagem é essa? Que interpretação é essa? Afinal, Lutero, isso nunca foi colocado em prática, viu? Infelizmente, na tese feita do livre exame da Escritura. Reverendo Fernando, a institucionalidade nunca deixou o povo fazer livre exame da Escritura. 1 Reis, no capítulo 11, se o povo tivesse atento, talvez levantasse um grupo para dizer para Salomão, desculpa aqui a gíria, pastor, você está maluco. Que espírito de megalomania é esse? Então veja, no capítulo 11,
verso 7 e verso 8. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre um monte fronteiro a Jerusalém. E a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Então esse espírito de megalomania foi denunciado. Deus levantou pessoas para protestar contra a forma que Salomão estava conduzindo. Ouça aqui, a liturgia daquele templo. Quem Deus levantou? Seguinte, no mesmo capítulo 11, verso 30 e verso 31. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Como você conhece a Escritura, Deus fez isso. Então Deus denunciou o pecado, Deus anunciou o juízo, abriu oportunidade para arrependimento, mas quando a liderança da igreja está com esse sentimento de megalomania, que eu vou fazer e vai crescer, ele raras vezes é capaz de ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Não precisa de achar, ainda que só se quiser conferir. Isaías, no capítulo 1, lá no verso 13, só vou citar o contexto que você conhece. Do mesmo jeito, na minha terra de nascimento, a minha mãe diria assim: é muita cara de pau. Essa vida que está levando, e ela falava isso para os filhos, viu? E chega domingo, vai para a igreja, de Santa Ceia, domingo de Santa Ceia, e toma ceia, como se nada tivesse acontecendo. Era a forma de uma leiga admoestar os seus filhos. O profeta Isaías, com palavras um pouco mais construídas, dizia e diz a mesma coisa. Que é isso? Que culto é esse que vocês estão fazendo? Com as mãos cheias de sangue, vocês roubam as viúvas, vocês fraudam o salário do trabalhador, e domingo vocês vêm para o culto como se nada tivesse acontecido. Protesto. Protesto. Amós, esse você tem que encontrar. Amós capítulo 7. Amós no capítulo 7. Veja aonde vai, ou aonde pode ir a liderança que está cega e surda para ouvir o que Deus tem para o seu povo. Capítulo 7 de Amós, do verso 10 até o verso 15, diz assim, você encontrou esse texto? Amém? Amém. Então Amazias, quem? O sacerdote, hoje eu diria o pastor de Betel, mandou dizer a Jeroboão, o rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti. Fazer uma pausa aqui. Sabe a ideia de que quando a gente tem que protestar, a primeira coisa quando o protesto está sendo feito para corrigir as coisas erradas, alguém que tem autoridade chega e um dedo em risco e fala: quem é você para falar isso aqui? Mas é exatamente a mesma palavra que será dita a Amós. Veja. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti. Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá, olha o anúncio de juízo. Jeroboão morrerá à espada. Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão. E você quer pregar o que você quer pregar? Você pode pregar em qualquer lugar, mas aqui não. Aqui quem manda é a gente, você não está entendendo. Isso aqui é nosso, tudo é nosso. Como é que Amós se defende
dessa ilegítima autoridade, com o dedo em risco, dizendo: aqui você não vai pregar isso. Ou diríamos: aqui você não vai protestar. Como Amós se defende? Gosto muito da forma dele se defender. Verso 13: mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário. De quem é o santuário, irmãos? Está escrito aí: do rei. Ora, pois, o santuário é do rei ou é do Senhor? Percebe? De quem que é a igreja? De quem é a primeira IPI de Guarulhos? De quem é a terceira IPI de Guarulhos? Percebe? Percebe? De Jesus. De Jesus. Glória a Deus. De Jesus. Verso 14, a resposta de Amós. Disse assim a Amazias: ó, sabe as coisas que Deus faz? Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas eu sou um vaqueiro. Meu trabalho é cuidar de gado, de boi. E olha, eu também nas horas vagas, entre um trabalho e outro, eu colho figos, mas sem entender nada. Verso 15, termino. Mas o Senhor me tirou de lá, eu estava cuidando da minha vida, cuidando das minhas coisas. O Senhor me tirou de lá, eu não entendi nada. Me tirou do norte e me trouxe para cá. E falou: simplesmente fala ou denuncia, protesta contra o culto, a forma de culto que está sendo feita aqui no meu templo que eu consagrei. 2 Crônicas 7,14. Não sou profeta, não sou discípulo de profeta, mas eu só sou um vaqueiro. E sem entender nada, Deus me tirou de lá e me colocou aqui para dizer exatamente isso, para protestar contra o que está errado. Terminando nessa introdução, mais um texto. Então, denúncia, anúncio de juízo e oportunidade para arrependimento. Se não, o cumprimento do que foi dito ou protestado pelo Senhor. Abra o segundo livro dos Reis, depois voltaremos para o nosso texto base. Segundo livro dos Reis, É muito longa? no capítulo 24, é longa, filho, vai lá fora, bebe água, come um pão de queijo. Eu também vou. Capítulo 24, verso 10 ao verso 14. Considerando, irmãos e irmãs, que todos de Salomão, até o tempo dessa palavra, chegando aqui a Joaquim, todos os reis, todos os sacerdotes, os anciãos, os escribas, aqueles que cuidavam, a alta liderança, que cuidavam do templo, nenhum foi capaz, Wagner, de fazer a reforma que Deus estava ordenando fazer. Então, já que ninguém entendeu a denúncia, ninguém acreditou no juízo de Deus, sabe o que aconteceu? Você vai ouvir agora. O que aconteceu com o templo que Salomão profanou? Naquele tempo, verso 10, segundo Reis 24, verso 10. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Ele sequer parou para dar ouvidos ao rei Joaquim. Diríamos assim, ó, irmão, esquece, aqui agora tudo é meu isso aqui, ó. Tudo meu, pode esquecer. Verso 13. Levou dali todos os tesouros, aí está com letra maiúscula na sua Bíblia, tá? Da casa do Senhor, é do templo. Os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, ou seja, a profecia que Deus havia dito, ou pelo menos o protesto que Deus havia dito, e não acreditaram no protesto do Senhor, e segundo havia dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. E terminando no 14, transportou a toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou senão o quê? O povo pobre da terra.
Você entendeu de quem é a igreja? Você entendeu a quem pertence esse santuário? Sim! É isso aí. É isso mesmo. Ah, pastor, mas isso aí é no Antigo Testamento. A gente chega no Novo Testamento, no texto base da nossa reflexão, aí você vai entender que foi exatamente o que Jesus fez aí de novo. Jesus, Antônia, não fez nada novo do que outros profetas no passado fizeram. E de novo, agora no templo que lá havia sido destruído, depois foi reconstruído, quando chega Jesus, de novo, do mesmo jeito. Aí você já poderia pensar, e depois de Jesus, então passa 1500 anos, 1517, de novo a mesma coisa. E a terceira pausa, em 2025, de novo a mesma coisa. E por que essa terceira pausa? O primo da pastora Alessandra, uma cidadezinha pequeniníssima, é o tesoureiro da prefeitura. E no começo desse ano, no aniversário da cidade, o cantor Fernandinho foi contratado para fazer um show evangélico lá. 50 minutos foi o contrato. E ele ficou lá exatamente os 50 minutos. 50 minutos. 130 mil reais. Por que a gente sabe o valor? Porque foi o primo dela que fez o pagamento. Não vou entrar em conteúdo, dizer se você gosta ou não gosta, mas dizer de que maneira, de novo, o templo do Senhor é conduzido na direção daqueles que lideram, daqueles que cuidam, de acordo com o seu propósito e não o propósito do Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, para uma primeira divisão, eu quero desafiar você a pensar no seguinte: aonde você tem dirigido o seu protesto? Contra o que você tem dirigido o seu protesto? Por exemplo, quando a gente também não compreende o que é protesto, vamos falar um pouco de nós, presbíteros independentes. Eu anotei algumas coisas sobre o nosso protesto. Protesto ilegítimo, desnecessário. A gente protesta contra o coral da igreja. A gente protesta contra a coordenadoria local de adultos. A gente protesta sobre a escola dominical. A gente protesta sobre batismo infantil. Não, pastor, não tem. Ah, tá bom que não tem. A gente protesta sobre ordenação feminina. A gente protesta sobre a forma de formação dos pastores na FATIP. A gente protesta sobre a forma de governo da igreja. Temos dirigido, irmãos e irmãs, muitas vezes o nosso protesto a lugares diferentes e também sobre coisas erradas, coisas diferentes. E muitas vezes vamos suportando aquilo que de fato deveria ser o alvo do nosso protesto. O conteúdo da liturgia, do louvor, da pregação, o conteúdo do ministério diaconal, das decisões do conselho, da identidade da nossa denominação, da nossa tradição reformada, do lugar da Escritura, na nossa identidade cristã. Então Jesus entra no templo para recuperar, irmãos e irmãs, de fato, a igreja que precisa ser cristã. Verso 12, Mateus 21. Que tipo de igreja queremos ser? Uma igreja evangélica ou uma igreja cristã? Não é a mesma coisa, pastor? Não, não é. Principalmente em nossos dias. No verso 12, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. A ideia que nós temos, irmãos e irmãs, e os ouvidos e olhos atentos, é que parece que nós estamos exatamente em 1517 na Alemanha, ou em toda a Europa. Eu trouxe esse livro aqui só para mostrar, depois no final do culto, se você quiser olhar. Irmãos e irmãs, nós pastores e pastoras, é de doer a nossa consciência quando você olha aqui na página 138
como diz a minha mãe também, tintim por tintim, um livro do Estado brasileiro, porque está aqui, ó, distribuído pelo governo federal, tintim por tintim explicando o que é reforma. E meninos e meninas de 13 e 14 anos, que são parte dos meus alunos na Praia Grande, na disciplina de História, já são capazes de fazer as brincadeiras ligando hoje talvez a parte maior do que a igreja evangélica, as mesmas coisas que Lutero combateu 500 anos atrás. Na maioria dos meus alunos de 13 e 14 anos, eles fazem piada quando ouvem a expressão pastor. Você é capaz de compreender comigo? Para onde nós voltamos quando nós deixamos de protestar? Então Jesus entra no templo e protesta. Protesta com autoridade. E os principais sacerdotes, anciãos e escribas, não gostando da correção divina que Jesus estava fazendo, eles vão perguntar que autoridade ou que legitimidade Jesus tinha para fazer aquilo. Percebe? Aí você pode recuperar a memória que há pouco lendo o texto lá de 1 Reis, quando o sacerdote do templo foi falar assim para Amós: quem você pensa que é? Ou que autoridade você tem para vir aqui pregar o que você está pregando? Fizeram a mesma coisa, pastor Luiz, com Jesus. Aqui trocadilho meu. Quem você pensa que é para quebrar essas mesas? Para mudar a forma de culto, a liturgia aqui. Foi isso que Jesus fez. No verso 13, por quê? Trazer de volta. Como a pastora Shirley, abrindo a liturgia, falou exatamente isso. A atitude de Lutero, trazer de volta a igreja para o quê? Para o centro, que é Cristo, a mesa da comunhão, e para a palavra. Não tem nada novo. Nós só temos de cumprir o nosso dever. Principalmente nós, pastores e pastoras. Protestar é denunciar aquilo que está errado. E não importa se você tem de perder esposa, bens, mulher, família, salário. É necessário protestar. Porque a casa do Senhor deve ser chamada casa de oração para todos os povos. E não pode ser transformada em lugar de negócios. Principalmente se esses negócios enriquecem os pastores. Vamos terminar? Que tipo de autoridade pastoral queremos ter? No verso 14, vieram a ele, no templo, a Jesus, cegos, coxos, e ele os curou. Jesus não apenas recupera o lugar de culto da igreja, mas ele também, presbítero Geraldo, recupera a tônica, ou seja, o DNA do ministério pastoral. Pregação da palavra e cuidado do povo de Deus. É para isso, e é só para isso que Deus chama pastor e pastora. Não há uma terceira causa, só há duas. Pregação da palavra e cuidado do povo. É só isso que um pastor tem que fazer. Eu vou repetir por milhões de vezes. Pregação da palavra e cuidado do povo. E esse cuidado você sabe que é completo. É orar, é acompanhar, é visitar, é instruir, é orar junto, é compartilhar. Mas quando nós nos ocupamos com coisas grandiosas demais, nós deixamos de cumprir essas duas coisas, as únicas duas coisas para as quais Deus nos chama, que é cuidar da palavra e cuidar do rebanho. Então, quando o texto diz que Jesus recupera o lugar de culto e recupera, reverendo Rodrigo, o lugar da pastoral, ele já pode sair do templo, porque a mensagem foi dita. Mas no verso 15, não aceitaram a reforma que Jesus propôs
para o templo de Jerusalém. Porque no verso 15 diz assim, presbítero Adelino: mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas de Jesus. Que maravilha era essa? Gente, oração, pregação da palavra e cuidado do povo. Fazer uma pausa aqui. Aí a gente pensa assim, reverendo Fernando: ah, mas só isso? Isso não dá ibope, não. Por isso que a IPI está com tão poucos membros. Né, presbítero Jefferson? 60 membros, 70? Fracassado. Fracassado. Fracassado? Porque eu tenho sido fiel à vocação? Porque Deus me mandou cuidar da palavra? E cuidar do rebanho que nem meu é? Atos 20, 28 ou 28, 20, não, eu sempre esqueço. Mas que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Então de quem que é essa igreja? É do Senhor Jesus. E Ele só nos pede para fazer isso. Cuidar da palavra e do rebanho do Senhor. Mas isso não dava ibope. Não fazia famoso aqueles que cuidavam do templo. Não fazia ricos aqueles que eram donos do templo. Por isso eles ficam indignados. Está escrito aí na sua Bíblia, você pode conferir. Ficaram indignados com Jesus. Como ficam por vezes com os pastores, vai se preparando, viu, Wagner? Quando ele quer manter a tradição. Não permitindo o povo desviar do caminho. Aí quando a pressão é grande demais, sabe o que ele faz? Ele cede. Aí se ele cede, Deus fala assim, como falou para Jeremias, né? Olha, para o seu lugar, eu estou escolhendo outro. Por seu lugar, estou escolhendo outro. Sabe qual é a ironia, irmãos? Aqui eu termino. Do protesto, do juízo anunciado, mas para arrependimento, a ironia é que Jesus usa de algumas metáforas para dizer para nós adultos, letrados, estudados, no caso nós pastores, que temos o dever de cuidar da Escritura. Jesus usa aqui 3 figuras irônicas para dizer o quanto nós agimos com cegueira e também com, como é que é mesmo? Surdez. Obrigado. Vou terminar lendo o verso 7 que não foi lido. Mateus 21, verso 7. Trouxeram a jumenta, e aqui a primeira figura irônica. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou, para entrar em Jerusalém. Por que é uma ironia contra o glamour de Jerusalém e do templo, o mega templo de Jerusalém? Porque a entrada real, pelo portal principal da cidade, era feita pelo rei, reverendo Rodrigo, e era feita num cavalo egípcio de 1/4 de milha. Então Jesus entrar num jumentinho, está dizendo aqui, ó, tudo que vocês consideram poder, glamour, fama, riqueza, tudo isso é nada. Jesus vai dizer um pouco antes sobre o templo, olha, isso aqui em 3 dias será destruído tudo, isso não tem valor nenhum. Principalmente quando vocês mudam a liturgia, vocês mudam o centro do culto, quem é o Senhor da igreja, tudo isso perde valor. Ele entra montado num jumentinho. Segunda metáfora de ironia, verso 16. Ouves o que esses, capítulo 21, tá? Ouves o que esses estão dizendo, as crianças? Jesus respondeu, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Triste notar, mas é verdade. Principalmente nas grandes igrejas. Não há lugar para as crianças. E me desculpa que o trocadilho pesado. Sabe por quê? Porque criança não dá dízimo e não dá oferta.
Por isso Jesus usa dessa ironia. É das crianças que Deus tira o perfeito louvor. E vocês adultos, letrados, cheios de poder e autoridade, precisam aprender com as crianças. Onde está o sentido real do culto? Terceira metáfora, em tom de ironia. Vai lá para o 31, e sim, prometo, e agora cumpri, termino. 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos, ou seja, pensa no mais corrupto político. Publicano era cobrador de imposto. E ele era duplamente odiado. Primeiro, porque sendo judeu, cobrava imposto para Roma. E segundo, por autoridade que tinha, sempre cobrava a mais. Publicanos e meretrizes chegarão primeiro no céu do que vocês. Percebe? A terceira ironia. Irmãos e irmãs, que Deus com esta palavra desafie o nosso coração de um povo reformado que somos. O lugar da Escritura na casa de Deus. O lugar de louvor na casa do Senhor. O lugar do ministério pastoral. E sobretudo, terminando, para que Deus chama um pastor e uma pastora? Escritura e cuidar do rebanho. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe, em nome de Jesus.